Boa noite, pessoal. Fixando o tema aqui para hoje. Seja bem-vinda, Tatiane. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, atrasar os minutinhos aqui, porque meu celular não estava entrando. Loja Carvalho, MG, sejam bem-vindos. Não sei se é homem ou mulher. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa construção da paternidade, né? O Dia dos Pais está chegando, já tem muitas coisas sobre isso, muitas propagandas, as escolas estão se empenhando na homenagem aos pais. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da paternidade, da função aí do pai, né? O que a gente entende enquanto paternidade? O que é interessante no desenvolvimento afetivo dos filhos? O som tá ok? Rodrigo Santos, seja bem-vindo. Então vamos lá. Acho que eu já vou começar a falar um pouquinho do tema. Bom, eu queria um pouco sair do esperado, né? Como eu acabei de falar, estão todos empenhados nas homenagens pro Dia dos Pais. E eu sempre falo aqui que eu não sou tão favorável àquilo que algumas escolas constroem em relação à paternidade e à maternidade, né? Porque cria-se na mente da criança que o pai é o super-herói, que a mãe é uma heroína, e isso não é verdade. Isso não é verdade, né? E isso tá tão assim é, introjetado, isso está tão enraizado, né, no inconsciente coletivo, no inconsciente das pessoas, isso está tão enraizado, essa cultura de pai herói, mãe heroína, está tão enraizado na mente das pessoas, na nossa cultura, que às vezes as mães, elas não se permitem errar, e se elas errarem por algum motivo, elas se sentem extremamente culpadas, né? E os pais também, às vezes os pais erram em alguma coisa e se sentem extremamente culpados por isso. Então, a intenção é mostrar que mãe e pai são pessoas feitas de carne e osso, não são heróis. E a gente não pode permitir que as crianças cresçam com essa mentalidade. Ela tem que ver que o pai e a mãe são pessoas com defeitos que se esforçam a cada dia para o melhor da família, né? Mas não são de forma alguma super-heróis. Então, vocês dificilmente, raramente vão me ver falando para uma criança: olha, o seu pai é um super-herói. Ou compreenda o seu pai como se fosse um super-herói. Nunca vou falar isso para uma criança, né? Não pretendo falar. Porque pais também são pessoas de carne e osso, pessoas que erram e tá tudo certo, né? Eu sempre digo que filho não vem com manual de instrução. Então é lógico que uma coisa ou outra os pais vão ter que, que mudar, vão ter que sentar e analisar, nossa, isso aqui eu não devia ter feito, né? E é assim mesmo, a maternidade é um conjunto de experiências e tá tudo certo, né? Então eu não sou muito favorável que a gente desenvolva nas crianças essa concepção de pai herói e mãe heroína. Não. São pessoas que se esforçam para dar o melhor para os seus filhos, têm muitas qualidades, enfim, né? Eu acho muito bonito os professores que no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia dos Avós, eu acho muito bonito os professores que dão atividades livres para a criança, né? Então, hoje nós vamos escrever uma cartinha para o seu pai, escreva o que você quiser. Ou cada criança vai fazer a sua lembrancinha para o pai. Eu acho maravilhoso isso, porque eu entendo meu pai de uma forma, você entende o seu pai de outra, você que está ouvindo, vocês, cada um de vocês aí, entendem o pai de vocês de uma forma diferente. Entendem a mãe de vocês de uma forma diferente.
Então, como que a gente coloca uma atividade para a criança fazer, né? Falando para ela, olha, o seu pai é o super-herói. Às vezes essa criança não sente dessa forma também, né? Então a gente tem que respeitar o sentido de paternidade na vida de cada um e de maternidade também, né? Mas não estou querendo dizer também que os pais não se sintam super-heróis, né? Como eu disse, os pais têm muitas qualidades, mas é legal a gente deixar isso vir da criança. É legal a gente fazer com que isso seja espontâneo e não criar uma figura de pai, um rótulo de pai, um estigma de pai, né? Cada criança entende o seu pai de uma determinada forma. Para cada criança, o pai tem um sentido diferente, a figura do pai tem um sentido diferente. Para a gente entender um pouquinho a maternidade, a gente tem que se envolver um pouco nos estudos sobre as famílias, né? Principalmente as famílias nucleares, o núcleo da família, quem formava a família anos atrás, na época dos nossos avós, quem que formava as famílias, como que era constituída as famílias. Antigamente, as mulheres elas viviam para os filhos e para as atividades do lar, e os homens eles viviam primeiramente prioritariamente para o trabalho e para manter financeiramente essa família, né? Então, era esse o papel do homem. Então, o homem que honrava a sua família naquela época, ele tinha que trabalhar e dar conta de sustentar a sua família. Isso que antigamente era chamado de exemplo para a família, né? Aquele homem que é exemplo para a família. Então, antigamente se tinha essa concepção. Hoje as coisas mudaram demais. A mulher, ela não tá só com as atividades do lar. Além das atividades do lar, além das atividades da maternidade, a mulher, ela tem o seu trabalho também, ela ganhou o mercado de trabalho, né? E o homem é a mesma coisa. Tem homens que não trabalham fora, tem homens que ficam responsáveis pelas atividades do lar, né? A mulher trabalha e o homem fica responsável pelos filhos e pelas atividades domésticas. Então, hoje, as famílias mudaram demais, né? As funções familiares mudaram. E isso, ao mesmo tempo que é bom, traz algumas consequências para a família, né? Por isso, cada família tem que se atentar aí à forma como que essas trocas de papéis acontecem, né? E hoje, o homem já tem um papel diferente na família. Hoje é cobrado muito do homem que ele tem um papel mais afetivo, né? Eu atendo muitas mães e elas têm necessidade disso, a maioria. Nossa, meu marido não me dá atenção. Nossa, meu marido não brinca com meus filhos. Então, hoje, os homens, eles são mais cobrados, principalmente os que são pais, são mais cobrados em relação ao seu papel afetivo também. Mas qual é o papel do pai no desenvolvimento emocional da criança? Vamos entender um pouquinho. De um modo geral, é lógico que a gente não pode falar que todas as famílias são assim, mas de um modo geral, né, dentro de um contexto social, a gente entende que a mãe é aquela mais afetiva da família, né? Mãe é aquela que vai gestar a criança por 9 meses na barriga, então já cria um vínculo ali antes mesmo do pai. O pai tá acompanhando, mas não tá guardando aquela criança dentro dele, né? Então, a mãe, ela cria um vínculo afetivo com o filho bem antes do pai. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Então, as mães, elas criam um laço afetivo muito grande com os filhos. Então, por isso que as mulheres, elas são mais afetivas, mais afetuosas com seus filhos. E por serem mais afetivas, as mulheres conseguem identificar certas coisas dentro do lar que o homem não consegue. Tem um exemplo que eu gosto muito do Dr. Lai Ribeiro. Dr. Lai Ribeiro tem um livro que ele fala sobre essa diferença de homens e mulheres. E ele dá o seguinte exemplo. A mulher, quando ela entra numa floresta, ela vê a árvore, ela vê a outra árvore, ela vê as flores, ela vê os pássaros, elas veem as cores de tudo que existe nessa floresta, ela observa tudo. O homem, quando entra numa floresta, ele só vê uma coisa, só uma árvore. Então, a mulher, ela funciona de forma diferente. A mente da mulher é uma mente mais abrangente, por isso que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já a mente do homem é mais objetiva. Então, homens, lógico que a maioria vai ter mais dificuldade de sentar no chão com seus filhos, brincar, abraçar, tocar, porque para eles a afetividade já não é algo tão natural da mente masculina, né? Então, para a criança, onde que entra o papel do pai, onde que entra o papel da mãe? Geralmente, né, como eu disse, de uma forma geral, cada família tem o seu jeitinho, mas de uma forma geral, no contexto social, geralmente espera-se
que a mãe ela ajude o filho a desenvolver o lado afetivo e o pai ajude o filho a desenvolver o lado objetivo. Objetivo. Mulheres são mais protetoras, né? A gente vê muito essa diferença pelas brincadeiras dos pais. A mulher, ela tem certas brincadeiras que as mães fazem com os filhos, em que elas ficam ali perto, cheias de cuidados, né? Não faz isso, você vai cair, não faz isso, você vai machucar. Agora, quando os pais vão brincar com os filhos, aquelas brincadeiras de jogar pra cima, de dar cambalhota, né? Aquelas brincadeiras que nem todas as mães aceitam. Então, os pais, eles já são mais ousados nas brincadeiras, né? Eles já são mais seguros de si. As mulheres, geralmente, são mais protetoras. Então, a gente espera que o papel materno nessa criança ajude essa criança a desenvolver o seu lado afetivo. A criança vai olhar para essa mãe e falar: nossa, que bacana a forma como a minha mãe me abraça. Nossa, que legal a forma como a minha mãe me toca, como a minha mãe conversa comigo, como a minha mãe me olha. O jeito que os pais olham para os filhos fazem muita diferença no desenvolvimento emocional da criança. Então, a mãe, quando ela olha afetivamente para o filho também, o filho entende esse afeto. E ele vai construindo a sua vida afetiva. Agora, o que o pai ensina para o filho? A objetividade. A criança, ela geralmente aprende com o pai esse lado mais objetivo, esse lado mais destemido, mais confiante, mais segura de si. Então, o papel do pai, ele é fundamental. Ele é fundamental. Tanto é que é muito comum, às vezes, as crianças, principalmente meninas que têm o pai ausente, demonstrarem uma certa insegurança. Porque o papel do pai, ele vem justamente fazer isso. Ele vem mostrar aquele lado objetivo, seguro, aquele lado vai e faz que você dá conta, né? Então, esse é um papel, é uma das funções do pai na vida da criança, tá bom? Não sei se ficou claro até aqui. Os papais aí de plantão, deu para entender? Ficou claro? Tem dúvidas? Não vou me aprofundar, sei que tem alguns profissionais aí, não vou me aprofundar no que a psicanálise diz sobre isso, que tem bastante coisa aí na internet já, e nem é minha área também, né? Eu sou da abordagem comportamental, mas a gente não pode ficar se aprofundando demais em teorias e esquecer da nossa realidade hoje. As famílias hoje, elas têm estruturas diferentes. E é como eu disse lá no comecinho, cada criança entende o pai e a mãe de uma forma diferente. A gente não pode falar que o papel do pai, ele vai ter a mesma função para todas as crianças. Não, cada criança entende o seu pai como determinada função. O Luiz colocou aí, também sou pai de um lindão de 14 anos. Luiz, eu acho que pela primeira vez em toda a minha profissão, em todos os anos de profissão, é a primeira vez que eu escuto um pai ou alguém falar do filho dessa forma, viu? Geralmente, quando é 14 anos, né, 13 anos, 12 anos, já me põe lá, eu sou pai de um aborrecente. Né? Eu escuto muito isso. Nossa, de deu coração. Né? Então, gostei disso aí, se escrever. Eu sou o pai de um lindão de 14 anos. Olha que coisa boa, né? Já tira essa coisa do aborrecente. Dessa palavra aborrecente. E que legal que você vê seu filho assim também, né? Isso faz toda a diferença. A forma como você verbaliza o modo como você vê seu filho, com certeza faz muita diferença para ele, né? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, viu? Tem crianças que fixam muito palavras. Então, essas brincadeirinhas de aborrecente aí, às vezes, pode ser dura demais para um filho ou para uma filha, né? E, dando continuidade aqui, acho que eu anotei uns tópicos, acho que eu até consegui falar um pouquinho mais sobre o que eu tinha anotado aqui. Não mora com você, mas você fala com ele todos os dias. Bacana. Manter o contato, né? Eu acho legal isso. Hoje em dia, o divórcio é uma coisa muito comum, né? Não deveria, mas é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, é muito comum a gente ver crianças e adolescentes que moram longe dos pais, do pai ou da mãe, né? Mas o importante é isso aí, é o contato, né? Às vezes o filho vai fazer faculdade também em outro lugar, né? Vai estudar em outra cidade, e é isso aí. Igual você falou, falo com ele todos os dias, né? Pega o telefone, liga, manda mensagem no WhatsApp, essa coisa de acompanhar, ainda que de longe, né? Isso é extremamente importante. Extremamente importante, né?
Então, assim, a função do pai, ela é muito profunda, ela é muito importante, ela tem ela tem essa capacidade de ajudar a criança. Eu falo que o papel do pai é aquele papel de impulsionar a criança, né? Aquele papel de falar, vai, você consegue. E é muito bacana quando a gente entende a forma como os pais agem, a gente entende que os pais eles têm uma forma diferente de expressar o amor, né? É muito comum um adolescente falar assim: "Ah, mas meu pai não liga pra mim, meu pai não me dá atenção". Só que o jeito, às vezes, de pai dar atenção é de longe, porque os pais, como eu disse, eles já são mais destemidos que as mães. As mães são mais protetoras, né? As mães são aquelas que, se deixar, colocam o filho ali debaixo das asinhas e deixa pro resto da vida, né? E o pai não, o pai é aquele que fala: vai, você dá conta, vai pro mundo, né? Vai crescer, virar gente, igual eu escuto no consultório. Então, o papel do pai é esse papel serve de mola, né? Essa mola que vai impulsionar o filho pro mundo. Deixa eu ver o que o Luiz escreveu aqui. Tá longe, lá em Caxias do Sul. Ele é otaku. Igual o pai. Coisa boa, hein? De pai pra filho. Já quer ser programador de games? Incentivo muito ele. Bacana. Que legal, né, Luiz? Essa coisa de você gostar tanto dessa cultura, né? De tudo aquilo que a gente falou na live que a gente gravou, né? Alguns dias atrás. E o seu filho ele ter os mesmos gostos que você, né? É muito bacana isso. É muito legal quando o pai se torna uma referência para os filhos, né? O filho ele não segue aquilo porque é uma obrigação, mas porque teve o pai e a mãe como referência. Muito bacana isso, você gostar tanto dessa área de games, né? De animes, mangás e os. Não vou lembrar a palavra. Que é uma palavra difícil lá, que são aqueles animes com animações diferentes, isso? E é muito bacana ele gostar desse universo também, né? Nossa, que legal. É muito legal isso. Quando o filho identifica no pai algo e ele começa a investir naquilo. É igual ao time de futebol, né? Às vezes a criança lá não entende nada de futebol. Mas é corintiano porque o pai é corintiano. É cruzeirense porque o pai é cruzeirense. Né? Então é muito bacana ver isso, essa necessidade de buscar uma referência paterna. Né? Então o pai é muito mais importante do que a gente imagina. Tokusatsu. Isso, tokusatsu. Não ia lembrar nunca essa palavra. Muito difícil. Por isso que eu já falo animes, mangás, aí essas outras aí eu deixo pra você. É isso aí. Bom, então eu queria falar pra vocês dessa diferença, né? A gente acha que pai não tem um papel fundamental na vida dos filhos. Muito pelo contrário, tem um papel, assim, importantíssimo. Se os pais soubessem a diferença que a presença deles faz na vida dos filhos, olha, a maioria não ia ser tão ausente na vida dos filhos, né? Não ia ser tão ausente. Os pais, eles têm uma capacidade gigantesca de impulsionar os filhos para frente de uma forma segura, né? Quem dera se todos os pais fossem mais presença na vida dos filhos. Quem dera, né? Aliás, eu queria trazer meu pai para gravar a live aqui comigo hoje, mas meu pai é meio tímido para as câmeras, gente. Só não diante das câmeras. Quase um modelo de internet já. Gosta de fotos. Então, assim, é bom a gente refletir sobre isso, né? Pais não são super-heróis e nem tem que ser, nem tem que ser. E nem mães têm que ser heroínas, não. São pessoas que cometem erros, tá tudo certo, são pessoas que erram, mas pessoas que buscam melhorar a cada dia. Né? Tem pais que têm vergonha de chorar na frente dos filhos. Gente, não façam isso. Não tem problema nenhum chorar na frente do seu filho. Se você acha que não se deve chorar na frente dos filhos porque tem medo de demonstrar fraqueza, o seu filho vai seguir esse exemplo. Ele vai se fechar. E aí ele vai repetir esse padrão, né? Então não tem problema nenhum demonstrar sentimento na frente dos filhos. Muito pelo contrário. Né? É aí que o filho conhece a humanidade dos pais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? O Luiz está falando aqui, né? O senhor Luiz, pai, tem 76 anos. Nunca viu ele chorar, é isso?
É muito cultural isso, né, Luiz? Antigamente tinha essa coisa de ter que ser firme, ter que ser forte. O homem tinha esse orgulho, né? Até hoje tem um pouco. Hoje, quando o homem fica desempregado, é muito difícil lidar, porque mexe com orgulho, né? Aí é como se a gente trouxesse aquela memória cultural, aquela memória histórica, lá de antigamente, que o homem ele tem que sustentar a família. E quando o homem não consegue fazer isso, é muito frustrante para ele, né? Então o homem ele já traz consigo na maioria das vezes, esse esse comportamento de se fechar, porque ele acha que ele não pode demonstrar fraqueza, né? A gente tem esse conceito social de que o homem tem que ser forte, que não pode se armar, não pode ser vaidoso, não pode chorar, não pode ser afetivo, né? E infelizmente muitos homens se fecham por vergonha, né? E não deveriam, não deveriam. Que bom, viu, Luiz? Se você chora à toa, porque você já consegue demonstrar seus sentimentos. Tá tudo certo. Seu filho vai reconhecer em você uma pessoa humana, não um super-herói que não existe, né? Super-herói só existe nos... Deixa eu ler aqui de novo. Nos tokusatsus. Nos animes, nos filmes da Marvel, né? É lá que os heróis têm que estar, não dentro de casa. Dentro de casa não tem herói, não. E nem tem que ter. Nem se deve ter. Pessoal, tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Fico feliz de você ter participado, viu, Luiz? Tem outros papais aqui também. Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nessas questões de teoria e tal, mas eu queria que os pais entendessem que o papel deles é muito mais importante do que eles imaginam. Muito mais importante, né? E quando a criança tem a como que eu falo, a oportunidade de conviver com o pai, de crescer com o pai, é uma criança que provavelmente vai ter mais chances de ser mais segura, né? Enquanto a mãe está aprendendo, que é um instinto materno, né? Querer segurar, querer prender, né? É um instinto materno. Enquanto a mãe está ali protegendo, o pai está falando, vai que você dá conta, né? E eu sempre tenho que explicar isso para, principalmente para adolescente. O jeito que o pai demonstra amor é um jeito diferente. Mãe demonstra amor protegendo. Pai demonstra amor falando, eu tô olhando daqui, pode ir, né? Vai que você consegue. Então, às vezes, os pais deixam os filhos saírem de casa mais cedo, morar sozinhos mais cedo. Às vezes, os pais parecem que não acompanham tanto os filhos, mas na verdade é porque eles confiam mais nos filhos, né? E as mães, às vezes, têm que aprender um pouquinho isso com os pais, a soltar um pouquinho seus filhos, não super proteger, porque super proteção é tão ruim quanto a ausência. Tem tantas consequências quanto a ausência. Mas isso é tema para outra live. Então, pessoal, já adiantando, feliz Dia dos Pais. Luiz, feliz Dia dos Pais, viu? Que vocês não sejam super-heróis, mas sejam pessoas de carne e osso que buscam melhorar cada dia mais. E demonstrem isso para os filhos de vocês, viu? O papel de vocês é fundamental na vida dos filhos. Na vida dos filhos, tá bom? Principalmente meninas. Meninas aprendem muito com os pais, com figura masculina, referência masculina. Sejam essa figura para elas, né? Essa figura de referência. Obrigada. Eu queria ter trago meu pai aqui, viu? Eu queria falar pro meu pai vir gravar a live, mas eu falei, aquele ali na frente das câmeras e vai ficar tímido. Mas é isso aí. Feliz Dia dos Pais para vocês. Aproveitem com seus filhos. Aproveitem, né? Sei que é desafiador ser pai, sei que é desafiador ser mãe, mas tem o seu lado positivo também. Ou se tem, né? Tem muitas coisas positivas. É uma tarefa de grande maturidade, né? Feliz Dia dos Pais. Acolha a simplicidade dos filhos, né? Dia de receber aqueles papezinhos, aqueles desenhos que a gente bate o olho e fala, nossa, que desenho feio. Mas acolham simples, acolham aquelas coisinhas rabiscadas que os filhos vão dar para vocês, que os pequenininhos vão fazer, acolham aqueles artesanatos que as crianças fazem, acolham a simplicidade dos filhos, que eles estão expressando o afeto deles por vocês, tá bom? Feliz Dia dos Pais, bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma live no Facebook, vou postar aqui para vocês sobre transtornos de ansiedade e depressão para os adultos, viu? É uma live que eu fui convidada a fazer com um professor daqui de PA. Boa noite, fiquem com Deus e feliz Dia dos Pais!